Uma dúvida que muita gente está tendo, né? O Maduro, ele foi capturado de forma hostil pelo Trump, ele se entregou para o Trump ou alguém do governo dele vendeu o Maduro para o Trump? São perguntas que vão levar algum tempo para serem respondidas, porque evidentemente não é interesse dos americanos, nem do governo venezuelano admitir que teria sido entregue ou que teria sido um acordo e coisa e tal. Ambos vão continuar sustentando de que o Trump foi lá e tomou o Maduro na mão grande, né? Para o governo Trump é bom dizer isso, fomos lá, somos foda, fomos lá, tiramos o cara, acabou, não tem o que dizer. Para o governo venezuelano também ele diz que não, que fomos violados, que tiraram o Maduro. Então, tanto na hipótese dessa extração do Maduro ter sido negociada com o Trump, quanto a hipótese de alguém no governo Maduro ter entregue o Maduro para o Trump, ninguém vai admitir isso, se for o caso. A gente só vai ficar sabendo disso mais adiante. Mas vamos analisar as hipóteses que tem aqui. Eu quero adiantar para vocês que eu acho que não. Eu acho que o Trump até tentou negociar com o Maduro, até tentou negociar com pessoas do governo do Maduro, mas não teve sucesso. No final das contas, tiveram que fazer a operação mesmo na base lá do Hot Dog mesmo, ir lá e fazer a parada. E foram lá e fizeram e tiveram sucesso. Parabéns ao Trump e ao time dele lá. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Vasco é o time da virada, Lula cai, Bolsonaro sai e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A Raquel Landim faz a pergunta que na verdade não foi ela que fez, foi a The Economist. A The Economist, ou The Economist, como muita gente prefere chamar, é uma revista inglesa que originalmente falava sobre economia, mas virou na verdade um folhetim comunista que fala um monte de coisa, né? E aí ela faz uma pergunta muito importante no seu editorial. Será que alguém do círculo íntimo do Maduro o vendeu para os americanos? A indagação faz muito sentido. Em menos de 3 horas, as forças especiais americanas entraram em Caracas, tiraram vivo o homem que deveria ser o mais protegido da ditadura venezuelana. Houve bombardeio de áreas militares importantes para o regime, mas muitos locais foram deixados intactos. Ou seja, o pessoal americano sabia direitinho onde que o Maduro estava, tá? Aí tem aquele negócio, né? Muita gente fala que isso não, os americanos fizeram. O próprio Trump falou isso, né, no depoimento dele lá na coletiva imprensa dele. Ele falou que essa operação estava sendo planejada já há muitos meses, foi uma operação detalhada há meses. O pessoal americano tem conhecimento de onde é que o Maduro se escondia, o que ele estava fazendo, onde é que ele estava. Eles sabiam exatamente o que tinha ali na instalação ali do Forte Conte, né? Que foi onde foi atacado, né? Ou seja, você pode dizer que foi mesmo uma operação bem planejada. O Trump sabia tudo que estava acontecendo ali, sabia onde é que estava tudo e foi lá e tirou o Maduro e pronto, e ok. Mas você pode imaginar que ele teve ajuda de gente dentro do governo Maduro. Não é impossível imaginar essa possibilidade. Por exemplo, o Diosdado Cabello foi deixado. O Diosdado Cabello está lá na Venezuela. E aí, será que não foi ele que ajudou o Trump nessa parada? A Delcy Rodrigues, que é a vice dele, né, foi para Moscou. Curiosamente, viajou ontem à noite para Moscou. Chegou antes do ataque, ela estava em Moscou. Será que ela não sabia de nada mesmo? Será que ela foi pega de surpresa pela coisa toda? Ou isso foi tudo muito bem planejado no final das contas, né? Então, a questão é essa, porque você pode chegar que foi tão bem planejado assim, porque na verdade os líderes militares entregaram o Maduro, o que não deixa de ser uma possibilidade, né? Aqui, ó. Diante da coletiva da imprensa, militares americanos agradeceram a colaboração da CIA, da NSA, esclareceram que entre a entrada e a saída no complexo do Maduro, a operação de extração durou de cerca de 1 hora. Apenas um helicóptero americano foi levemente atingido, ali mantendo condições de navegação. Todos os helicópteros retornaram, trazendo Maduro e a esposa com eles, num sinal de que o ditador estava muito mal guardado pelo seu exército, ou então que ele achava que tinha segredo, que ninguém sabia que ele estaria ali, né? Segundo especialistas, existem 2 grupos políticos disputando o poder na Venezuela, o de Diosdado Cabello e o de Vladimir Padrinho Lopes, que é o ministro da Defesa da Venezuela. E pode ser que um tenha entregue o Maduro para evitar o outro, né? Em seu pronunciamento, o poderoso Diosdado, supostamente o braço direito de Maduro, condenou a grave agressão militar e pediu à população para recorrer à luta armada, mas não mencionou Maduro. Impossível ainda saber qual será o destino da Venezuela, mas o fato é que trata-se de um país extremamente militarizado em que o poder se concentra no exército. Se havia alguma chance de tudo ficar igual, ou seja, permanecer com os mesmos grupos
Maduro precisava sair, né? Pois é, mas o Trump falou que ele vai governar a Venezuela. Se foi o Padrinho Lopes que ajudou o Trump, os militares estão do lado do Trump. Se foi o Diosdado Cabello, os grupos políticos lá da Guarda Bolivariana estão do lado do Diosdado Cabello. Se não, nós vamos ter uma guerra civil na Venezuela. Vamos ver o que vai acontecer, né? O que vai ter nisso daqui, a gente não sabe. Outra hipótese foi levantada aqui pelo Brasil 247. Maduro pode ter feito acordo de capitulação com o Trump. Isso também não pode ser descartado. Então, Maduro sabia que não tinha alternativa. Aliás, todo mundo na Venezuela sabia que não tinha alternativa. No momento que o Trump começou a fazer o bloqueio naval da Venezuela, simplesmente não tinha mais o que se fazer. Eles não tinham mais para onde ir. O regime iria cair mesmo, não havia alternativa, né? Uma alternativa que você tinha é o seguinte, isso chegou a ser cogitado, que o Maduro até queria se entregar para o Trump, mas só que ele não podia. Por quê? Porque tinha a guarda que fica em torno dele, que é cubana, né, e russa, não deixam ele se entregar, porque não é interesse nem do pessoal de Cuba, nem do pessoal russo que o Maduro capture. Primeiro porque eles perdem um aliado, e segundo porque o Maduro sabe de um monte de coisa, pode entregar um monte de segredo para os Estados Unidos. Não é só o Brasil, não é só o Lula que está apavorado com a possibilidade do Maduro abrir a boca, não. A Rússia e Cuba também estão muito preocupados com isso. Então, pode ser que o Maduro tenha falado para o Trump, olha só, eu me entrego, mas vocês precisam me tirar daqui, não tem como eu sair, não tem como eu pegar um aviãozinho e sair. Se eu fizer isso, eu vou ser morto. Tem que entrar e me tirar, mas está tudo combinado, né? Então, existe essa possibilidade. Olha só, eu acho que até existe essa possibilidade, mas no final das contas é muito pouco provável, tá? A ausência de resistência e sinais prévios de negociação levantam dúvidas sobre um possível entendimento entre Caracas e Washington nos bastidores. Os Estados Unidos violando todas as normas do direito internacional, passando por cima do Conselho de Segurança da ONU. Esse pessoal realmente, cara, eles têm doença mental, esse negócio de positivismo, de achar que não, tem que recorrer ao papai, é o papai que resolve essas coisas, é a ONU que tem que resolver essas coisas. Vai se ferrar, pô. Aos poucos vai se tornando uma instância decorativa. A ONU, desde o momento em que o Putin invadiu a Ucrânia e a ONU não conseguiu fazer nada, a ONU virou uma inutilidade. Eu já falei, fecha aquela porra, né? Vende o prédio, vende o apartamento lá, pelo menos ganha algum dinheiro com isso. Demite todo mundo. Inútil. A ONU é inútil. No momento que a Rússia invadiu a Ucrânia e não conseguiu fazer nada, a ONU acabou, não serve mais para nada. Porra, tá gastando espaço danado, gastando energia elétrica, um monte de gente subindo e descendo. Para quê? Inútil a ONU, né? Atenção, especialistas em nações desse tipo, a notícia que o derramamento de sangue durante o sequestro do presidente da primeira-dama da Venezuela nem sequer de reação bélica contra a captura. Não, na verdade teve. Segundo Trump, teve um helicóptero americano, inclusive, chegou a ser alvejado, chegou a ser atingido e teve feridos entre os soldados americanos que estavam no helicóptero. Felizmente, nenhuma baixa, nenhum equipamento perdido, né? Aqui, ó. Um aspecto que precisa ser lembrado. Houve sinais recentes de flexibilização do Maduro frente às ameaças do Trump, uma certa disposição para negociar. Olha só, eu não sei não, tá? O tom que o pessoal do Brasil 247 tá colocando aqui é que Maduro traidor, traiu o movimento, se entregou para o Trump. Não dá essa impressão que eles estão falando isso aqui? Olha, o Maduro meio que, né, se entregou, não pode se entregar, tem que ficar no movimento, tem que morrer pela causa, né? E, enfim, a verdade é a seguinte, a gente sabia que não tinha outro jeito, e esse negócio dele se entregar ou ter sido vendido por alguém do governo, se isso aconteceu, a gente só vai ficar sabendo disso muito mais adiante. Eu não acredito que a gente vai ficar sabendo rapidamente, porque não é interesse de nenhuma das partes informar isso. É lógico que se alguém vendeu o Maduro para os Estados Unidos, não vai, né? Peguei o dinheiro, consegui o dinheiro, peguei aqui o prêmio, né? Não vai fazer isso porque ainda é arriscado neste momento, né? Se foi o próprio Maduro negociando, também não interessa nem para o Maduro, nem para os americanos abrir mão disso, abrir essa informação. Então a gente não vai ficar sabendo disso tão rápido, mas vamos ficar sabendo um dia, tá? Existe essa chance? Existe sim. A possibilidade tanto de o Maduro ter sido entregue, 2, alguém ter vendido o Maduro dentro do governo dele, ou a terceira possibilidade, que eu acho mais provável, é que não teve nada disso, realmente o cara foi pego desprevenido. Cara, a verdade é que a discrepância militar entre as forças da Venezuela e dos Estados Unidos é tão grande, cara, que não tem o que dizer. É a mesma coisa o Brasil. Sabe qual é o problema que tem na Venezuela e que tem o Brasil também? A gente não participa de guerra, cara. Qual foi a última guerra que o Brasil participou? A Guerra do Paraguai? Porra,
Entendeu? Não tem o pessoal não está treinado, não está acostumado nisso. Os Estados Unidos, por outro lado, a última guerra americana pô, ainda não acabou, é a guerra do Iraque. Os americanos estão lá no Iraque ainda. Então, assim, não saberemos tão cedo isso. Eu acho que não teve nada disso. Mas existe essa possibilidade sim. Pode tanto ele ter sido vendido quanto ele ter sido entregue por alguém. Olha essa imagem dele aqui. Ele é algemado com um tapa-olho, né, para não ver nada, e um tapa-ouvido para não ouvir nada também. Ele não tem como saber onde é que ele está, ele com uma roupa aqui, coisa e tal, parece que foi tirado da cama mesmo, algemado, colocado no avião e levado para o Iwo Jima. Isso daqui não é alguém que combinou com os americanos de fazer a coisa, mas, a verdade seja dita, ele pode ter tirado a foto exatamente para tirar a suspeita dele ter se vendido para os Estados Unidos, né? Não, tira uma foto minha aqui, todo algemado, para dizer isso. De qualquer forma, não acredito. Acho que ele foi tomado pelos Estados Unidos mesmo. É simplesmente superioridade muito grande. O Trump publicou um monte de imagens aqui do pessoal durante a operação, acompanhando a operação. Parece que eles acompanharam a noite toda a operação. O Trump estava meio sonolento na entrevista hoje, mas aí é justificado, né? Ele teve que acompanhar a operação durante a madrugada toda, né, para ver o que estava acontecendo e coisa e tal. Evidentemente, alguma decisão poderia precisar da decisão do Trump, então ele tinha que estar acordado ali para tomar a decisão. Então, um monte de imagens aqui da galera em torno dele. Uma coisa que me chamou a atenção nessas fotos todas aqui. Cadê o Vance? O Vance não está aqui. Assim, você pode até imaginar que por questões de segurança o Vance não estaria no mesmo lugar, porque se, por uma hipótese, né, esse comando fosse atacado, teria o vice-presidente em algum outro lugar, mas talvez seja porque o Trump e o Vance não estão tão bem. Eu fico torcendo para os dois brigarem, sabia? Porque eu quero que o Marco Rubio seja o candidato do Trump em 2028. Eu não gosto do Vance. Mas, enfim, essa é a situação. Então, repetindo, pode ter sido um acordo com a Venezuela? Até pode, eu não acredito. Eu acho que o Trump foi lá e tirou o cara mesmo. Dessa vez foi de verdade. Porque vocês lembram, teve um caso da embaixada argentina que tinha algumas pessoas da oposição na embaixada argentina, que estava todo mundo falando que os Estados Unidos entrou lá e fez uma operação especial e tirou os caras, e eu avisei na época, aquilo ali foi combinado com o Maduro, e foi mesmo, e mantenho o que disse, foi combinado com o Maduro. E você pode ver que foi uma operação muito mais simples, não teve explosão em lugar nenhum, não teve nada, os caras foram lá, tiraram o pessoal porque foi combinado com o Maduro. Agora aqui não, aqui eu acho que realmente foi legítimo, foi a Força Delta mesmo foi lá e tirou os caras mesmo, isso aconteceu, tirou o Maduro de verdade. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.